Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos para a terceira série de heresias de Kenzo Atsushi. Vamos hoje falar sobre uma heresia terrível que surge nos supostos testemunhos, que o Kenzo faz a invocação a anjos. Portanto, Kenzo invoca diretamente os anjos. E já vamos ver que isso é uma prática pagã do paganismo, que ela é muito bem acolhida e propagada pelo próprio catolicismo. Tem orações específicas a anjos, aos anjos, também aos anjos da guarda, ao São Miguel Arcanjo, ao anjo Gabriel. E também é uma prática pagã em todas as religiões esotéricas. Esoterismo, ocultismo, nova-erenses, astrologia também, uma prática comum dessas religiões. Vamos aqui então para a apostila do falso testemunho de Kenzo Atsushi. Neste caso, o fantástico testemunho de Kenzo Atsushi é o título da apostila que elaborei com mais de 40 páginas, refutando este suposto testemunho e o taxando, provando que ele é cabalmente que é um testemunho herético. Está cheio de erros, heresias e contradições contra a palavra de Deus. É um testemunho que tem uma capa de santidade, mas por dentro é podridão. E só não vê quem não conhece bem a sua Bíblia. Fantástico porque vem da fantasia. Isto não tem nada de realidade neste testemunho, a não ser coisas que sacaram da própria Bíblia. Copiaram e postaram e pronto. Vamos então a isto. Kenzo Atsushi faz invocação de anjos. Agora vou fazer uma pergunta. Desde quando está escrito na Bíblia que Jesus ou um dos seus apóstolos invocou diretamente um anjo para que o anjo arrancasse os demónios de alguém e operasse a libertação? É a pergunta. Tentem achar alguma passagem em que interveio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ou um dos seus 12 apóstolos em que tivesse sido invocado diretamente um anjo para que o anjo arrancasse os demónios de alguém e operasse a libertação. Eu ainda não encontrei. No entanto, no encontro que Kenzo teve com um feiticeiro do Zimbábue, ele invocou o anjo Gabriel para fazer esse trabalho. Os apóstolos curavam enfermos e expulsavam demónios em nome de Jesus. Somente Deus pode dar ordens aos seus anjos e não o homem. Isto é óbvio, está no Salmo 103, versículo 20 e 21. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, vós que ouvis a sua voz e obedeceis à sua vontade. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós ministros seus que executais o seu beneplácito. Aleluia, eles fazem a vontade de Deus. Sharabando Govanaya canta lamanaya. E a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 11, porque ele, ou seja, Yahvé Tsevaô, o Senhor dos exércitos, o Senhor das hostes celestiais, aos seus anjos, aos seus Maalak, aos seus mensageiros dará ordens. Aleluia. Remanagashai, ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Então é Deus quem dá ordens aos anjos e não o homem. É Deus, aleluia, o homem não invoca diretamente aos anjos, mas Jesus disse, tudo aquilo quando pedires ao meu Pai, em meu nome querendo recebereis. A gente pede ao Pai, não pedimos ao anjo. Cuidado. Era a Maia, Calaia. Olha o que é que diz aqui na quarta experiência do Kenzo Atsushi. Diz o testemunho, entre aspas, que isto não é testemunho, é uma fábula. Os irmãos não conseguiram segurar Ronald. Ele tinha uma legião em seu corpo que se debatia no chão incontrolável. Eu chamei o anjo Gabriel. Então ele chamou direto, anjo Gabriel, vem cá. Ronald ficou paralisado no chão e viu o anjo Gabriel arrancando aqueles demónios pequenos do tamanho de um dedo polegar. Uma limpeza no corpo daquele bruxo estava sendo feita. Ele ficou limpo sem nenhum demónio. Isto é na quarta experiência do Kenzo. Agora, na oitava experiência do Kenzo, parte 3, diz aqui, pedi para o anjo auxiliar, levar ele, entre parênteses, o demónio para o inferno e deixar ele preso por 24 horas. O demónio ficar preso 24 horas. Isto parece brincadeira. Glória a Deus.
Isto parece brincadeira, meu irmão. Pedi para o anjo auxiliar. Pediu diretamente. Anjo, leva esse demónio para o inferno. Dekaya Ramanaga Shudikeria. Aleluia. Será que isto é uma prática bíblica? Os apóstolos nunca invocaram anjos, mas curavam os enfermos, expulsavam demónios em nome de Jesus. Temos aqui as passagens de Atos, capítulo 3, que diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus também disse, aleluia, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão àqueles que crerem, aos que crerem. Em meu nome, não disse em nome do anjo, em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. Marcos 16, do 15 ao 18. Aleluia. O que é que ele disse? Aleluia. Prata e ouro eu não tenho. Mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos, articulações se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atónico, ou seja, espantado, assombrado, para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E em Atos, isto aqui temos o quê? Uma cura divina, que é mais cura, que é um milagre. Isto é um milagre. Aleluia, glória a Deus. Isto é tremendo. Glória a Deus, isto é um milagre. Porquê? Aleluia. Porque diz o contexto no versículo 1: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. A hora nona. Harabanto Kovanaya Cantarabanaya Orientalabaia. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aleluia. Ramanagashaya. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então é tremendo. Aqui é um milagre. Agora vamos ver uma expulsão de demónios. Vamos ver se é com anjos que os apóstolos expulsavam ou é em nome de Jesus. Atos 16:16. E aconteceu que, indo nós à hora da oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam, aleluia, o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então ela estava a dizer a verdade, só que aquilo era pelo poder do espírito de adivinhação. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, viu que ali tinha coisa estranha, voltou-se e disse ao demónio, ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Nem os anjos de Deus, nem sequer Gabriel, irão aparecer só porque os invocamos, porque eles não recebem ordens humanas. Amém? Então isto é a doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 91, do 9 ao 11. Diz aqui: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmo 103, 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, ou magníficos em poder, noutra tradução, que guardais os seus mandamentos. Aleluia, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais o seu beneplácito, ou seja, a sua boa vontade, a boa vontade de Deus. Então está bem claro aqui, isto dispensa grandes, como eu digo, grandes explicações, glória a Deus. Então,
este testemunho é um testemunho falso, mentiroso, vindo do próprio Satanás para enganar o povo. Adoração a anjos, invocação de anjos. Muita ênfase aos anjos, culto aos anjos, censurado em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Xarabandarabacantaramanaia. Aleluia, aleluia. Que ninguém vos engane com pretexto de humildade e culto aos anjos. Ninguém vos faça enganar. Aleluia. Domine a seu bel prazer, segundo o seu livre arbítrio, segundo a sua vontade, tendo por pretexto de humildade e culto aos anjos, e metendo-se em coisas que nunca viu, estando de balde, ou seja, em vão inchado na sua carnal compreensão e não ligado ao cabeça que é Cristo. Então temos aqui o Evangelho dos anjos, a adoração. E nós sabemos, irmãos, que biblicamente há um padrão. Xarabai, sempre que os anjos vieram e apareceram no livro de Atos dos Apóstolos, eles eram enviados por Deus. Como, por exemplo, aquele anjo que foi enviado para libertar Pedro da prisão. Aleluia. Recantaramasteria. Aleluia. Rapantokovashéria. Aleluia. Deus, ele é santo. Há um padrão. Deus é que manda os anjos. Aleluia. Ricantalamasteria. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra. Aleluia. Xarabai. Em forma humana. Glória a Deus. Não glorificada. Quando eu estava aqui, ele aleluia. Antaramasteria. E Campantocochou. Ele não pediu diretamente a anjos. Ele disse que se ele quisesse, pediria ao Pai. E o Pai lhe enviaria legiões de anjos. Era o Pai. Glória a Deus. Então não é assim como hoje é operado em muitas igrejas. Há muita fantasia por aí. Glória a Deus. E temos aqui um artigo também bom aqui do Aleluia, que diz assim: crentes mandando em anjos. Isto não foi escrito por mim, mas está de acordo com a palavra. Os anjos sempre agiram quando os homens clamaram ao Senhor. Deus é chamado de o Senhor dos exércitos. Quando um crente tenta comandar anjos dando-lhes ordens, ele está querendo tomar o lugar do Yahvé de Sevaô, do único Senhor dos exércitos. Quer dizer, quando o crente tenta comandar os exércitos de Deus, esse crente está-se colocando no lugar de Yahvé de Sevaô, do Senhor dos exércitos, do próprio Deus. O próprio Jesus, como estivesse na condição de homem não glorificado, iria rogar ao Pai para que este enviasse anjos. Está lá em Mateus 26, 53. Se ele quisesse, pediria ao Pai, mas ele não quis. Para o livrar, ele tinha que ser preso, morto, crucificado, em nosso favor, para nos salvar naquela cruz. Em nenhum lugar das Escrituras, seja no Antigo ou no Novo Testamento, os homens são exortados a pedir ajuda aos anjos, mas sim ao Senhor, mesmo que isto resulte em intervenção angélica. Ou seja, mesmo que Deus envie os anjos e os anjos te livrem, mas eles te livraram porque tu clamaste ao Senhor. Aleluia! E Ele é que ordenou os seus anjos. Os anjos só executam ordens de Deus, conforme a gente já leu. Glória a Deus. E agora aqui, leia estes versículos e observe como os anjos mandam nos homens. Ou seja, os anjos é que dão ordens aos homens, e não o inverso. Temos aqui exemplos. Gênesis capítulo 19, do 15 ao 17. Os dois anjos que apareceram a Ló. Aleluia, ali na cidade de Sodoma. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pareças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e o puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte para que não morras, para que não pareças. Então, e assim Ló fez, e as suas duas filhas. Harabantokovashéria. Aleluia, mas a sua esposa desobedeceu e foi transformada em estátua de sal. Então nós vemos aqui que os anjos deram ordens aos homens, e não o contrário. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 8. E disse o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias, alparcas são sandálias, e ele assim o fez. Disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Oh glória! Aleluia! Xaramanaya, Rabanacaderi, Andalabaia, Ripai. Isto foi quando Pedro foi libertado da prisão. Através da ação do anjo que foi enviado por Deus. Não porque Pedro invocou anjo, chamou anjo, ou fez oração ao anjo, ou petição ao anjo, ou ordenou o anjo. Não, mas porque assim Deus quis. Glória a Deus. Xaramanaya, Surianda Labastéria. Glória a Deus. Aramanai.
Diz aqui, Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados. Ele estava dormindo. Nem sequer estava acordado. Ligado com duas cadeias, com duas correntes. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. Pedro obedeceu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Aleluia. Pedro, tornando a si, disse, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo isto o que o povo dos judeus e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Oh glória! E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia! Alguém estava orando por Pedro. Pedro nem estava orando, mas alguém estava orando por Pedro. E Deus enviou o seu anjo e fez o milagre. Aleluia. Então cuidado com as heresias de perdição. Então nós sabemos, tanto no catolicismo, está aqui no catolicismo, reze a oração do anjo da guarda, poderoso protetor. Isto é da Canção Nova, que é um site católico. E diz aqui, santo anjo da guarda, meu poderoso protetor. E por aí vai. Guardai-me sempre na paz do vosso amor. Entendo? Isto aqui é ordens e pedidos diretos aos anjos feitos pelo povo católico. É a fé deles, cada um tem a sua fé. Agora a minha fé está em Cristo. Está no Deus único e está na palavra. E a palavra não manda fazer este tipo de orações. Então está contrário à palavra. E também temos na astrologia, no esoterismo, diz aqui Astrocentro, aqui do site do Astrocentro, diz assim, aprenda agora como invocar um anjo. Tem na Umbanda, tem na Quimbanda, tem na Macumba. Eles acendem velas para que o anjo manifeste e outros rituais. Então nós sabemos que essa história de invocação de anjo, chamar anjo, falar diretamente com o anjo, invocá-lo, pedir, orar e ordenar, isso aí é culto aos anjos, isso é antibíblico, isso é heresia. Amém? Então fica aqui esta mensagem para saber que este testemunho é herético, este falso testemunho do Kenzo. Atenção que o senhor de idade que aparece nas fotos dos vídeos que foram feitos sobre Kenzo e Atsushi, ele não é Kenzo. Eu espero que este homem, se for vivo, que ele venha a ser salvo, porque ele provavelmente nem cristão é. Ele é um modelo fotográfico, igual àqueles modelos, aqueles homens e jovens que desfilam em passarela com roupas criadas por estilistas. Ele é um modelo que fez sessões de fotos representando o quê? Um personagem que ele está-se a fazer passar por empresário sénior, ou seja, empresário idoso oriental ou empresário idoso japonês. Este homem não é Kenzo, nunca na vida foi. E alguém sacou fotos do Google Images e do Google Images, assim é que é a pronúncia correta, e montou o vídeo, meteu um narrador eletrónico a narrar uma história sem pés, sem cabeça. A história até parece que tem pés e cabeça, mas não tem. A história é fantasiosa demais para ser verdade. É digna de um Dragon Ball, de um He-Man, de um VR Troopers, Power Rangers. É digna de um Dom Quixote de La Mancha. É uma fábula. É digna de uma Cinderela, glória a Deus, de uma Cinderela, de uma Bela Adormecida. Aleluia. Ripalabasté, de uma Alice no País das Maravilhas. Mas é uma falsa história. Halamai, Contorovacheri, que Deus liberte tanto o Criador, se ainda não blasfemou do Espírito, porque anda a brincar com as coisas de Deus e enganar o povo de Deus, levando a crer numa mentira, que Deus liberte o Criador desta fábula, os defensores, os propagadores e os falsos profetas, que estão por aí tendo visões com Kenzo e com Robert. Falsos profetas, filhos do diabo, se convertam. Recantalabastéria, seus endemoniados. Aleluia, se convertam. Aleluia, Jarabandarabastéria, Labai, Suriandasnéria, e parem de dar lugar a Satanás. Se convertam a Cristo. Aleluia, não troquem Cristo por Kenzo ou por Robert Atsushi. Não troquem a verdade pela mentira, a realidade pela ilusão, pelo engano, pela farsa, pelo fingimento.
Se convertam seus diabos em nome de Jesus. Aleluia, até que o Senhor falou, quem está no erro, venha para a verdade. Aleluia. Quem está no erro, venha para a verdade. Glória a Deus. Porque Jesus é a verdade. Não há nele treva alguma. Deus vos ama em nome de Jesus. Vamos aqui concluir. Amém? E aguardem ansiosamente a quarta parte deste estudo.